Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de geografia, extrativismo e agropecuária, espaço e sociedade. E o tema da nossa aula de hoje é sobre o extrativismo e o extrativismo vegetal. Antes de compreender o que é extrativismo e as demais atividades econômicas, é necessário entender como as pessoas estão ocupadas com as atividades profissionais. Ao conjunto de pessoas que estão trabalhando ou à procura de trabalho, chamamos de população economicamente ativa. Essa população pode ser distribuída entre os setores de atividades econômicas atuantes no espaço geográfico. Desse modo, temos os seguintes setores econômicos: primário, secundário e terciário. Setor primário, atividades do extrativismo, vegetal, animal e mineral, agricultura e pecuária. Setor secundário, atividades ligadas à indústria e à construção civil principalmente. Setor terciário, atividades de comércio e de prestação de serviços. As atividades do setor primário são desenvolvidas principalmente no espaço rural, enquanto as dos setores secundário e terciário são típicas dos espaços urbanos. Muitas atividades, sobretudo aquelas criadas mais recentemente, podem estar relacionadas a mais de um setor. Por exemplo, o turismo rural, que envolve o setor primário e o setor terciário da economia. Extrativismo e recursos naturais. O extrativismo é a atividade humana que consiste na extração e utilização de recursos encontrados na natureza sem que o ser humano tenha participado do processo de criação ou reprodução deles. Essa atividade é classificada em vegetal, recursos da flora, animal, caça e pesca, e mineral, extração de minerais como o ferro e o cobre. Os recursos naturais do extrativismo podem ser renováveis, como a água e os vegetais que se renovam naturalmente, e não renováveis, como o petróleo e o carvão que não se renovam num curto período de tempo. No caso dos renováveis, existem aqueles que podem ser considerados inesgotáveis, os quais, mesmo utilizados intensamente, jamais se esgotam, como o vento, as ondas do mar, a luz, o calor e o ar. O extrativismo é considerado uma das atividades mais antigas praticadas por grupos humanos, que, para sobreviver, ocupavam-se de atividades como a caça, a pesca e a coleta de frutos e raízes. Nesse caso, extraíam da natureza os alimentos disponíveis nela, prática denominada extrativismo de subsistência. Com o passar do tempo, os seres humanos foram aprimorando e transformando elementos extraídos da natureza em algo que pudesse ser útil à sua vida. Por exemplo, adaptaram um machado de pedra para funcionar como instrumento de caça e de defesa. Transformaram um osso de animal em agulha para tecer suas roupas e criaram uma vestimenta com o couro retirado da pele de um animal. Ainda hoje, embora seja muito antigo, o extrativismo de subsistência é praticado por certos grupos humanos, como os pigmeus, que habitam a floresta do Congo, na África, e alguns povos indígenas brasileiros. Até meados do século XVIII, a ação humana no espaço não ocasionava tantas e tão profundas mudanças na natureza. Mesmo com a coleta, a caça e a própria agricultura desenvolvida pelo ser humano, havia um certo equilíbrio entre essas atividades e a natureza. Extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal, atividade do setor primário da economia, consiste na retirada de recursos vegetais da natureza, como madeira, folhas, raízes e frutos diversos. De acordo com a forma de desenvolvê-la, essa atividade pode ser classificada em três tipos:
simples para a sobrevivência das pessoas, complementar quando apenas complementa outra atividade realizada pelas pessoas, e industrial quando envolve uma produção maior, baseada na extração de recursos que serão convertidos em matéria-prima para as fábricas. Quebradeiras de coco-babaçu. Entre a Caatinga e o Cerrado, nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, vivem as mulheres quebradeiras de coco-babaçu. Elas somam mais de 300 mil mulheres trabalhadoras rurais que vivem em função do extrativismo do babaçu, uma das mais importantes palmeiras brasileiras. Contra uma vida de segregação, as quebradeiras iniciaram seu processo de luta, denominado por elas de Babaçu Livre. O nome advém da batalha contra os pecuaristas que construíram cercas em torno das áreas de incidência da palmeira, impedindo dessa forma a coleta do coco. Como forma de impedir a livre circulação das quebradeiras em suas terras, muitos criadores de gado, além do cercamento, transformaram babaçuais em áreas de pastos, numa atitude criminosa contra o meio ambiente e a cultura das populações tradicionais. Até os dias atuais, as quebradeiras fazem mobilizações para garantir o debate sobre alternativas de desenvolvimento para as regiões onde existe o babaçu. O movimento é predominantemente das mulheres e, por isso, reserva aos homens um espaço somente nas danças e celebrações religiosas. Da árvore do babaçu, as mulheres extraem o seu sustento. Transformam as palhas das folhas em cestos, a casca do coco em carvão e a castanha em azeite e sabão. Organizadas, criaram cooperativas para a produção e comercialização de seus produtos, como farinha, azeite, sabonete e outros derivados do babaçu. Muitas atividades que envolvem o extrativismo vegetal respeitam a sustentabilidade, ou seja, há a extração dos recursos naturais sem causar desequilíbrios ambientais. A sustentabilidade significa utilizar os recursos da natureza sem prejudicá-la, nem esgotá-los, para garantir a sobrevivência das gerações futuras e controlar o equilíbrio ambiental. Um exemplo dessa atitude é a extração do látex, da seringueira, árvore nativa da floresta amazônica, ao norte da América do Sul. Mesmo com a retirada do látex para a produção da borracha natural, a árvore é preservada, o que assegura uma extração contínua do produto. Outros exemplos da sustentabilidade nessa floresta são a extração do guaraná, do açaí, do palmito, da pupunha e da castanha do Pará. Outro exemplo de sustentabilidade é que ocorre em alguns países do hemisfério norte. Da floresta boreal extrai-se a madeira para a produção de papel e celulose, promovendo-se em seguida o replantio das árvores logo após o corte. Essa é uma das práticas que integram o chamado manejo florestal, no qual a floresta é manejada de forma responsável e controlada. Entretanto, quando a prática do extrativismo é descontrolada, passa a agredir o meio ambiente, afetando principalmente a biodiversidade local. Isso ocorre quando a madeira é extraída de florestas naturais sem preocupação com sua reposição e o equilíbrio de seu ecossistema. Por exemplo, o desmatamento da floresta amazônica, que apresenta uma rica diversidade, configura-se num grave problema ambiental. Em geral, a madeira retirada de espécies como mogno e jacarandá é contrabandeada para ser utilizada na fabricação de móveis. Nas florestas equatoriais e tropicais, além da madeira, muitas espécies fornecem essências para perfumes, por exemplo, ceras e óleos.
Plantas da Amazônia com poder de cura poderiam estar no SUS, diz pesquisador. A Amazônia possui inúmeras plantas que curam e que poderiam ser vendidas para o mundo. O que falta é apenas a vontade política de fazer. A afirmação é do pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Juan Rivela, que lembra ainda que a Amazônia possui cerca de 30 mil plantas conhecidas, sendo que destas, somente 5 mil se conhece o uso. O assunto foi discutido durante a realização do projeto Farmácia Viva, no município de Manaquiri, a 50 quilômetros de Manaus. O projeto Farmácia Viva é uma estratégia que visa incentivar as comunidades de Manaquiri a terem plantas medicinais nos seus quintais a partir de mudas produzidas no viveiro do Centro de Treinamento de Produtores Rurais do município. O viveiro existe desde 2006 e conta com 120 espécies de plantas e mais de 50 mil mudas produzidas numa área de 150 hectares, equivalente a 150 campos de futebol. Este foi o recado de hoje sobre o extrativismo e o extrativismo vegetal. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.